This is my neighbor. I'm borrowing. All right. Olá, estamos ao vivo. Olá, cães e borianos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais uma live, conversa. Olá, cães e borianos. Espera um pouco, estou com som aqui, estou com o som ligado aqui no computador. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, o amadorismo. Pronto. Mais uma live internacional, desculpa. Eita, agarrou tudo. Tá ruim aí? Não, tá bom. Agora foi. Foi? Não, isso aí vai... Mais uma live internacional. Dessa vez a gente está aqui com o nosso convidado muito especial, o Rusty Burke. Tentamos uma vez, não deu certo, mas hoje vai dar tudo certo. Agradecemos a presença dele. É uma honra estar aqui na presença dele, esse grande especialista, estudioso, editor de obras de Robert E. Howard, biógrafo também de Robert E. Howard. Então, agradeço a presença, Rusty. Bem-vindo ao nosso fórum. Be welcome, Rusty. It's a great honor to have you here. Would like to say something to your Brazilian audience now? Thanks for having me, and I'm very, very sorry again that the last time we tried it, it didn't work out. But things should be better this time. Ele está agradecendo, né, pedindo desculpa, imagina, né, da outra vez, que essa vez vai ser bem legal, assim, que ele vai ser, ele espera que seja melhor dessa vez. Vai ser. Antes da gente entrar necessariamente na conversa com ele, gente, eu vou aproveitar aqui para fazer aquele merchan básico, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho o nosso blog, rapidinho. O endereço é www.conobárbaro.com. No blog você vai encontrar matérias sobre a era iboriana, sobre, né, os deuses da era iboriana. Tem uma entrevista com o Roy Thomas. Tem mais matérias sobre a era iboriana, que falam das raças e culturas da era iboriana. Tem textos falando das influências de Howard em cada conto. Tem review de quadrinhos. Tem review do jogo de tabuleiro, né? Tem também aqui no blog, né, uma parte que fica as nossas revistas, os nossos fanzines que a gente lança semanalmente. Nós já chegamos no número... É tudo free. Tudo gratuito. Nós já chegamos ao número 46. São várias edições, tudo falando, né, sobre espada e feitiçaria, e principalmente Conan, né, que leva o nome do blog. Eu tô com a última edição aqui aberta aqui, tá, gente? É só a pessoa clicar na edição, ela vai automaticamente abrir, tá? Eu tô com a última edição aqui aberta aqui, certo? Só para vocês poderem ver um pouquinho, rapidinho aqui, né? A gente fala dos quadrinhos, aqui tá apresentando o Tar, né, que é um quadrinho francês. Carregando aqui ainda. Pizzaria. Deixa eu ver aqui o próximo matéria aqui. Falando de um quadrinho do Willow, Willow na Terra da Magia, o filme também saiu em forma de quadrinhos, né? A gente comenta aqui um pouquinho. Oi? Desencavou essa aí, hein, Ronan? Oh, incrível, eu não sabia da existência disso aqui, cara. Isso aqui foi uma surpresa e tanto. Gente, aqui não publicamos a história, até porque a gente não tem direito autoral para isso. A gente só coloca algumas páginas a esmo, só para mostrar, né, a pessoa ter uma ideia do que é. Tem uma quadrinização de um romance do Robert Howard, tá? E assim por diante, tá? Aqui tem muito mais coisas. A gente fala sobre séries, fala sobre filmes, e então vale muito a pena conhecer, tá? E a gente tem iniciado agora também para manter, né, o canal do YouTube, para manter o blog, para manter essas revistas. A gente iniciou também um Apoia-se, tá? Que é um pedido de ajuda financeira para poder bancar tudo que a gente gasta. Nós temos custos para ser bancado. Só o StreamYard aí, gente, come mais de R$100, né? Dá R$150 por mês que a gente tem que pagar para ter essa transmissão ao vivo com várias pessoas de vários lugares. Então, a gente precisa de ter dinheiro circulando e a gente abriu um Apoia-se, tá? Quem puder ajudar, quem puder participar, é fácil, tá? Os apoios são a partir de R$2. R$2, gente, não pesa para ninguém, né? Convenhamos, isso aqui é o troco do pão, não é verdade? Se tivesse baixado o Conan lá, o fanzine, botasse 2 pilinha por mês, meu Jesus Cristo, entendeu? Que a gente ia ter conteúdo produzido nisso aí, ia ser brincadeira. Pois é, certo? Não pesa para ninguém, então fica aqui o convite, tá? Os planos vão de R$2, né? Mas quem quiser doar mais também tem de 5, de 10, de 20 e assim por diante, tá bom? Quem quiser doar R$50 por mês tá livre também, a gente não vai ficar chateado, viu? Não vai. Aí o Horde Days ano que vem eu já tô lá. Fica à vontade. A gente vai pro Howard Days lá, fazer uma cobertura.
Especial Imaginem. é isso. Que chique, hein? Bom, eu fiz aqui só um mexandinho rapidinho, né? Agora eu vou passar pro Colares aí, pro Colares fazer o resto da apresentação. Só deixa eu falar pro Rusty que Rusty, Colares now is gonna read your biography. I don't think I have to translate that for you. So he's gonna read your biography. He's gonna tell you about you to our audience, okay? Okay. Bom, I'm so old, I've probably forgotten most of my biography. Ele falou que ele tá velho, que ele tá esquecido a maior parte da biografia dele. Ele me mandou, né? Eu vou fazer um agradecimento especial ao Denilson da Clock Tower, que foi ele que me passou o contato do Rusty Burke, tá? O Denilson, muito obrigado, em nome do Fórum, por esse contato. A Clock Tower publicou um livro fantástico aqui no Brasil, né? Que é o Mundo Fantástico, Mundo de Robert Howard. E me corrija aí, Denilson, se eu tô com o nome, eu tô errando aí, coloca aqui embaixo. E a mini biografia do Rusty Burke, ela foi publicada pela Clock, né? Então agradeço muito ao Denilson. Bom, o Rusty Burke, ele tem uma longa biografia, uma longa trajetória. Eu vou só fazer uma apresentação que ele me passou aqui, uma apresentação básica da sua trajetória, né? Ele conhece o trabalho de Robert Howard nos anos 70, né? No Conan the Barbarian. Ele, em 1980, ele vai fazer parte da Robert Howard United Press Association, a REUPA, né? E em 86 ele organiza um grupo para visitar Cross Plains, e lá eles têm a ideia, né, nos 50 anos de morte de Robert Howard, de criar o Howard Days, que até hoje ele acontece, infelizmente só não aconteceu esse ano por causa da pandemia, né, mas acontece no mês de junho, né, na data da morte de Robert Howard. Em 89 ele vai publicar uma famosa entrevista, né, vai fazer uma famosa entrevista com a Nova Line Price, Ares, no Die of the Stranger, o editor Mark Michaud, não sei se está correta a pronúncia, ele encoraja, então, o Rusty a criar o The Dark Man Journal, né, um periódico famosíssimo e de referência em estudos de Robert Howard. Ele criou, ele tem várias obras de referência e edições em várias obras de Robert Howard, então, nos Estados Unidos. Por exemplo, o Savage Tales of Solomon Kane, da Wandering Star. Ele é editor de livros dessa mesma editora, inclusive junto com o Patrice Louinet, que nós tivemos conversa aqui. Ele faz parte também da publicação famosa do Robert Howard, A Del Rey, né, que é uma obra de referência em publicação dos originais do Robert Howard. Ele também atua como editor da série de 5 volumes da Bison Books, editando 2 deles. Desde 2006, ele é presidente da diretoria e presidente da Fundação Robert Howard e escreveu introduções e anotações para vários dos livros da Fundação Press de Robert Howard. Então, assim, um nome bastante engajado nos estudos de Robert Howard e com muita honra a gente recebe ele aqui. All right. Já passou lá? Vamos começar com as perguntas, então? Yes. Vamos. Let's start the question. Bem, eu vou começar com a pergunta Rusty, uma pergunta básica, né? Falar um pouco sobre a sua função como editor, assim, como é que foi? Diz para nós, né, para o público brasileiro, como é que foi editar obras de Robert Howard, né, nos Estados Unidos? Como é que foi esse processo? Como é que foi um pouco dessa trajetória, né, sua como editor? So, Rusty, can you tell the Brazilian audience what have you edited from Robert Howard in the USA? A little bit about the works, publication dates, which short stories have you edited, and how was that experience? Can you tell us? I think I've edited probably well over half of his short stories in different books. I started with, actually I started a long time ago with his letters with Necronomicon Press. They did 2 volumes of selected letters. That was back in I want to say the late 80s or 90s. Glenn Lord was the editor and selected all the letters, but then I did all the copy editing and proofreading and annotating on those.
And actually, back in my first editorial effort with Robert E. Howard was the poetry book, The Ghost Ocean, that some friends and I in Knoxville, Tennessee did back in the 80s. But the real serious stuff starts with Wandering Star. Marcelo Anciano had published in Rehupa some pictures from Gary Gianni, and said that he was going to publish a Solomon Kane book. And I emailed him and said, did you know that most of the Solomon Kane stories have been very heavily edited? A lot of the more racist sounding stuff has been deleted or has been changed. And I said I would be glad to help him get pure Robert E. Howard texts. And so he asked me to do that, and that was my first editorial venture with Wandering Star. I was the series editor for the Wandering Star library of Robert E. Howard classics. How many books was that? That was 3 Conan books, Solomon Kane, Bram McMorran, The Ultimate Triumph, and Call. Oh, Call was Del Rey. Okay, so I did 7 books with Wandering Star, and then when Wandering Star kind of transitioned to Del Rey, I was the series editor for all of the rest of the books too. So, and then in the midst of that, there was one period where we were still working on Wandering Star. They hadn't yet signed the Del Rey deal, and so they had signed a deal with the University of Nebraska Press, Bison Books, and asked me if I would be interested in editing those. And I said, well, they wanted them so fast that no, I couldn't do 5 books that quickly, but I could recruit some other guys to work on books. I did 2 of them, and then David Gensel, Stephen Tompkins, and Chris Gruber did the other 3. All right, it's a lot of stuff. A lot of stuff. I'm sorry. I know I should probably give it to you in smaller. No problem. No, I think I got most of it. Or I think I got it. So, ele disse que ele editou metade das histórias curtas, dos contos do Howard, né, das short stories, né, e que ele começou muito tempo atrás com as cartas dele, que ele editou as cartas do Robert Howard, né, selecionadas para a editora Necronomicon. Glenn Lord era o editor, isso foi no final dos anos 80, início dos 90, né, com comentários dele. E depois a primeira coisa de edição dele mesmo foram as poesias dele, que é Ghost Station, os poemas do Robert Howard, que ele editou para Ghost Station. E aí ele foi para Wandering Star, e aí o Gary Gianni tinha mandado um e-mail para ele, falando das histórias do Solomon Kane, que elas estavam pesadamente editadas, né, as histórias do Solomon Kane que havia até o momento, elas eram pesadamente editadas por causa do tom racista delas, que eles deram o que soava mais racista nas histórias do Solomon Kane, eles deram uma suavizada, vamos botar assim. E aí o Rusty, não, então vamos publicar elas com o texto do Howard Pure Robert, né, o texto puro do Robert. E aí ele fez lá com a Wandering Star, né, com Gary Gianni da Wandering Star, publicaram no total 7 livros lá, né, toda a First Barbaric, Robert E. Howard, né, a coleção Bárbara do Robert E. Howard na Wandering Star. E aí tinha Bram McMorran, tinha Solomon Kane, tinha Conan, tinha Cole lá. Depois ele foi para Del Rey, onde ele publicou todo o resto daquela coleção histórica, que quem não conhece procura aí na internet, vocês vão ver as coisas mais lindas, né? No meio disso, a Universidade de Nebraska chamou ele para ver se ele queria editar alguns livros com eles, só que eles queriam um troço meio rápido. Ele falou, não dá para fazer tão rápido. E ele chamou mais gente, ele conseguiu editar 2 livros da Universidade de Nebraska, e outros 2, it was David Guest, and what was the name of the other from Nebraska, that edited in Nebraska? David Gensel. David Getzel, okay, and? Chris Gruber. E Steve Hopkins. Steve Hopkins. Ele chamou esses outros 2 para
ajudar ele a editar os livros na Universidade de Nebraska. Então, assim, ó, o cara sabe. Ô, Duda, você teve um ponto aí que você falou assim que ele foi editar um livro para uma editora, não sei, não peguei muito bem o nome, mas que teve problema porque o texto estava muito pesado, que as pessoas tinham editado demais por causa da questão do racismo. Para o Wandering É isso? Star. Então, peraí, ele chegou lá, né, e eles tinham um texto, mas o texto estava muito editado. Quem tinha editado esse texto? Eu me perdi nisso. Tá. Just something, Rusty. You said that Solomon Kane's stories that were published until you first get your hands on it, they were heavily edited due to the racist tone of it, right? Yeah, it was mostly where race had been important. For instance, if there were, I remember one specific place where a face was looking out at Solomon Kane from the jungle, and and he referred to him as woolly-headed, and they took that out. They changed it because that was stereotyping of blacks. Oh. So, I mean, most of it in Howard's published work, most of it wasn't really terrible. It was stereotyped. So okay. Stereotype and racism seem to be a little bit different. Now, I'm not saying he wasn't a racist. He was. Most people in Texas at that time were. But in his published work in the magazines, it's mostly stereotyping. So it's the same as, Portuguese are great sailors and navigators, and Irishmen are always drunk and ready for a fight. Right. Poles are dumb. And, it was that kind of thing. But they edited it because they were very sensitive to the civil rights movement in America. And I just felt like a lot of us had felt like Robert E. Howard's original work should be presented the way he wrote it, and let people, read what he wrote. So it was like kind of softened during the 60s and 70s, maybe because of the civil rights movement. Who has edited that? Can you recall that? Who has edited these stories that were like softened? Well, the stories were published. The book was Red Shadows. It was published by Donald M. Grant. Mm-hmm. And I'm not absolutely certain who did the editing. I don't know whether Donald Grant did or had someone else do it. Ok. Então ele falou que foi tipo no Red Shadows e que não era tão racista, no caso, era mais estereotipado. Não que o Howard não fosse racista, porque naquela época no Texas a esmagadora maioria das pessoas era racista. Muita gente era racista no Texas naquela época, mas era muito mais estereotipada. Por exemplo, numa passagem lá que ele estava na África, Solomon Kane, ele descreve o cabelo das pessoas de quem está vendo ele por entre os arbustos como woolly, ou seja, enovelado, encaracolado demais, que era suave, estereotipado. Então, por causa do movimento dos direitos civis, nos anos 60, isso foi muito mais, foi meio que dado uma suavizada. Só que aí eles viram, quando o Gary Gianni comentou com ele isso, que o texto do Howard tinha que ser mantido como era, da maneira que era, e aí sim ser contextualizado desse jeito. E ele falava assim que era muito, não era, as descrições dele não eram tão racistas, eram muito mais estereotipadas. Por exemplo, portugueses são grandes navegadores, irlandeses estão sempre bêbados, e esse tipo de coisa. Eram descrições muito mais estereotipadas em si do que racistas, mas que de certa forma poderiam soar racistas. E aí por isso que ele falou que isso que foi o Donald Grant, mas ele não tem muita certeza se foi. Tá. Pode ser do Donald Grant. Eu tô lendo A Lua das Caveiras, acabei de ler agora, e A Colina dos Mortos, também na África. Também se passa, Solomon Kane na África, inclusive A Colina dos Mortos ele encontra o Longa de novo, e realmente, assim, pegando o texto em inglês, é muito o estereótipo do exótico da África, a África exótica, a África selvagem, a África primitiva, e a descrição das pessoas com aquele tipo de visão estereotipada da época, do Texas da época. Não teria como seria difícil ser diferente.
Marcos is reading now. He's reading now. Colhendo dos Mortos é Solomon Kane também. eu sei, mas how's como é que é o nome em inglês dessa aí? The Hill of the Dead, I guess. Acho que é. The Hill of the Dead. Qual é a outra que tu disse que tá lendo? A Lua das Caveiras. The School Moon. Moon of Skulls, yes. Moon of Skulls, all right. He's reading those two, and he's saying that he can see that he met Nlonga again in those stories, and that he can see the stereotypes of the exotic and savage and wild Africa through all the narrative. Yeah. Right. Robert E. Howard didn't know anything about the real Africa. He knew about the Africa that had written by H.R. Haggard and other writers. It was what I call, in capital letters, darkest Africa. It was an exotic place, and most people didn't know anything about it. And so you could put lost cities there. Look at the Tarzan stories, just full of lost tribes and lost cities. And that was what Howard knew about Africa. And so he just adopted those. Ele está dizendo que o Robert não sabia nada a respeito da África, que ele tinha lido sobre a África, tipo, nas histórias do Rider Haggard, do Tarzan. Então ele tem alguma coisa que ele bota em capital letter, em letras maiúsculas, né, que é a The Darkest Africa, que é a África mais escura, né? Então, como ele não sabia nada, ele tinha essa coisa estereotipada e de segunda mão, né, dos outros, das leituras dele, que poderia ser muito mais... Poderia colocar uma civilização perdida, né? Porque ele não conhecia a África de verdade, né? The real Africa. Negários ali é Atlântida, né? Uma colônia Atlântica ali no meio da África, por exemplo. Para fazer essa pergunta aí da audiência... Mas eu acho que ela está meio que respondida já. Esse racismo, né? Isso. Eu marquei ela aqui até para mostrar isso. Calma, a gente viu, mas pelo andar da carruagem aqui, eu acho que já está respondido. Eu vou emendar aqui então com a pergunta, né? Ele descreveu aí no início aí sobre a carreira dele, né? Vou perguntar sobre quando ele trabalhou no Darkman Journal. Ele chegou a fazer parte lá na década de 90, né? E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre os artigos de Howard dele nesse periódico. Ok. E que eu muito preciso para o doutorado. Emenda isso aí. About the Darkman Journal, which Marco needs a lot for his doctor's studies, for his PhD study. You've taken part of it during the 90s, right? Right. Was it your idea? Did you create it, or you got along with it? And what was some of your articles on Howard in this journal? Can you tell us about some of your articles on it? It started when I was working with Necronomicon Press. Mark Michaud, the publisher, had taken on a lot of the work from Robert M. Price's cryptic publications. Robert Price had published a journal called Cromlech that Mark Michaud and Charles Hoffman had edited. It only did 3 issues. I thought it was a wonderful zine, and that Robert E. Howard fandom needed a journal in which Howard's work could be discussed seriously, not, the old journal Amra had a lot of articles that were kind of like, what kind of women did Conan like, and reviews of books coming out and limericks and stuff like that. It didn't really take Howard seriously as a writer. So I loved it when Cromlech did that, but then Mark and Chuck couldn't keep doing it. So Mark Michaud asked me if I would do one. And so I said, sure. And I grabbed a bunch of stuff from old Rehupas and got Don Heron to write an introductory essay for it. And I think 1990 is when the first one came out. And then I'm very slow. I am not a fast worker. And so I only, in like 7 years, I only got 4 issues done. And so I turned it over to
Frank Kaufman, who later turned it over to Mark Hall, and now Jason Carney and Nicole Emmelhanes Carney are doing it. So it's managed to continue all these years, which is great, and the content is still good for the most part. I mean, it's like any other journal, not everything's brilliant. Yeah. All right. Então, I'll let you go and then I'll... Ele começou quando ele estava trabalhando na Necronomicon Press, né? E aí, um editor que estava trabalhando num zine chamado Cromlech, que teve só 3 edições, o que é uma pena, porque até então os zines, as publicações sobre Howard que existiam, não levavam muito as escritas dele a sério, tipo assim, que tipo de mulher o Conan gosta, esse tipo de coisa. E aí ele teve essa ideia esse cara fez o Cromlech, mas não durou tanto, mas eles chamaram ele para fazer o Darkman Journal. Ele fez uma nota introdutória, isso foi mais ou menos na década de 90, 1990, no primeiro. Ele fala que ele é um escritor muito lento, ele é muito lento, tipo, em 7 anos ele escreveu 4 edições, ele publicou 4 edições do Darkman Journal. Ele passou adiante para um outro escritor e depois para outro, né? Ele falou os nomes. Fala para ele aí, conta para ele aí que o nosso zine, em menos de um ano, já está na edição 46. In the beginning of this live, Rusty, Ronan showed people about our zine here on the screen, Conan zine. In less than 1 year, we are on the issue 46 right now. Wow. Mas é diferente a linguagem. Né? Yeah, it's way different. We How talk many about, years? yeah, it's not like an academic zine, is a lot more an informative zine, let's say. Aliás, nós vamos conversar com, ele falou do Jason Carney, eu já convidei e ele já está marcado na agenda para uma conversa com ele sobre o The Darkman Journal, né? Um pouco mais sobre as publicações. Um dia, quem sabe eu consiga mandar alguma coisa para publicar, ver se dá. Um dia. We already, Marco has contacted Jason Carney, and we are set to have a live with him here about the Darkman Journal as well. Good. Yeah. Yeah, it's a beautiful look. Your zine looks beautiful. I wish I could do more than just look at the pictures. Thank you. Eu gostaria de fazer mais além de olhar só para as fotos. Now, as far as what I wrote for the Darkman, I had an article in each issue. I did 4 issues, and I had an article in each one. A couple of them I thought were pretty good, but I had some really good contributors too. Charles Hoffman contributed to it, and Fred Blosser contributed to it, and Patrice Louinet contributed a couple of great articles. Steve Trout, lots of good material in there. Ele teve grandes contribuidores, Patrice Louinet, Steve Trout, e ele em 4 edições, em 4 issues, né, durante 7 anos, ele teve um artigo em cada um do issue que ele gostou bastante, né, que é referência, né, Darkman Journal é referência para todo mundo que estuda o Howard, né. Sem dúvida. Não, e além do jornal, né, do periódico, ele tem uma importância muito grande também nesse dia famoso aí, né, que os brasileiros já conhecem pouco. Aproveito para uma pergunta sobre isso, né, Duda? O Howard Days, né, o dia 11 e 12, é isso, né, 11 e 12. Geralmente 11 o dia 12. Da morte, 11 e 12, né? E como é que é lá? Quais são as atividades que tem lá nesse dia? Eu quero ir ano que vem, se não tiver essa pandemia louca aí, se tiver a vacina, no caso. Então, eu queria que tu falasse um pouco para o Brasil sobre esse dia especial, que é o Howard Days. Conhece, né, Duda? Howard Days. São 2. Rusty, what can you tell us about the Howard Days? Because I think most of Brazilian audience don't know about it. It's every year in June 11th, right? It's June 11th and 12th, I guess. Well, it's the weekend
closest to June 11th. The weekend closest to it. All right. Right. And what can you tell us about it? Whose idea was it? What happens there? What do you people do? You just get together and get drunk, and what's the thing there? Well, we get together and mostly we talk about Robert E. Howard and our interest in Howard and other things. I mean, obviously, Robert E. Howard fans have a lot of other interests that they share. And it's just wonderful to sit in this covered pavilion right next door to the Robert E. Howard house, where he created all those wonderful stories and poems. We read poetry on Saturday nights. Usually we read poetry on the porch of Howard's house. Nice. It's a really great experience. And as my friend Bill Cavalier says, it's the Howard fan reunion every year. Sort of the family reunion for the Howard fans. Chance to get together. And I don't know how Howard fans in Brazil are. Howard fans in the United States can be a little bit argumentative. Here too, here as well, I can tell you. I think it's because, Howard fans are attracted to Howard partly because they feel so independent. My way is right and I'll stand up for it. Anyway, it's good to be able to get together in person so that some of the bad feelings that maybe come out of print discussions or online discussions can be smoothed out, because when you meet people in person, it's a whole different way of communicating. So that's wonderful. We've been doing it annually now it's been annual for way over 20, almost 30 years. But the first Howard Days, the reason I get so often connected with it is in 1986, actually in 1985, a friend and I went to Cross Plains, and I said, wouldn't it be wonderful if other Howard fans could come here and see this house and see the landscape and see what Robert E. Howard's imagination had to work with, which is not much out there. I mean, how can you write about exotic jungles when there's not one anywhere nearby? And so I suggested that we try to get some Howard fans. I said next year, 1986, was the 50th anniversary of Robert E. Howard's suicide. I said, why don't we get a bunch of guys together to come and see his house? And my friend said, nobody's going to come out here to the middle of nowhere in Texas to do that. But several good people did. And I think about a dozen of us ended up in Cross Plains in 1986. And we made good friends with some people there in Cross Plains. And so we started going back fairly frequently. And then in the early 90s, the people in Cross Plains, actually, they were the ones who came up with the idea of having annual Robert E. Howard Days with a little banquet. And eventually it got to where now we have panels where people talk, about different topics, Howard-related topics. We have, like I said, the poetry reading. There's always the banquet, and we always have a guest of honor who speaks at the banquet. So it's nice. It's not entirely like a convention, but in some ways it is. That's probably too much for you to. No, it's nice. Então, o que acontece? O Howard Days acontece todo ano, no final de semana próximo do dia 11, que é o dia da morte do Robert Howard, geralmente é sábado e domingo, e é uma reunião de família. O Bill Cavalier, que é um dos que organiza, ele é basicamente uma reunião de família, né? Que, por exemplo, no sábado à noite eles leem poesia na varanda da casa do Howard. Tem fotos na internet, muito bonitas. Eu quero isso. Eu quero isso aqui no Brasil, hein? E ele fala que as reuniões, que ele falou assim, que ele não sabe como é que é no Brasil, mas que os fãs do Howard nos Estados Unidos, eles são bastante argumentativos, assim, algumas vezes, né? O Bill Cavalier já me deu umas porradas bem dadas, já foi bem legal. Marco,
say that Bill Cavalier has been argumentative with me a lot of time. He's very argumentative with him sometimes. Aqui no Brasil não é diferente, né? Que cada um que se sente independente. Tipo assim, a minha visão do Howard, é a minha visão que é a certa. E que aí, muitas vezes a reunião lá acontece, eles dão uma suave... As visões pessoais, que às vezes são meio duras na internet, quando tu te encontra pessoalmente lá no né? Fica mais suavizado, consegue, né, o cara a cara, a coisa fica melhor. E aí que essa reunião acontece há quase 30 anos, né, que a primeira vez legal. ele e o amigo dele foram para Cross Plains ver como é que era, de onde é que ele tirava tanta imaginação, que realmente é difícil, né, tu ter tanta inspiração, porque não tem absolutamente nada lá na volta, é um clima árido. Como é que tu vai pensar numa floresta exuberante da África se não tem nenhuma floresta exuberante a quilômetros, né, perto dali? E que eles foram lá e falou, pô, seria legal se as pessoas começassem a vir para cá, se a gente conseguisse trazer mais fãs para cá. E no ano seguinte, quando o Robert estaria fazendo 50 anos a morte do Howard, eles resolveram organizar uma viagem para lá com alguns fãs. Ninguém vai querer ir. E foram, tipo, uma dúzia mais ou menos de gente que resolveu ir junto. Eles foram, né, quase como uma excursão para Cross Plains, passar lá essa data, fazer, e eles fizeram grandes amigos, inclusive com a comunidade de lá. E aí, no início dos anos 90, o pessoal de Cross Plains e eles resolveram fazer anual. Então eles começaram a organizar os painéis de assuntos relacionados a Howard, com visitantes, com palestrantes, na leitura de poema na varanda da casa do Howard, né? É uma tradição que se mantém. É um museu lindíssimo hoje em dia, né? É um museu, tudo mais, uma coisa que se mantém. Rusty, would you say that it was kind of something good for Cross Plains, for the town to have this incoming of people every year? I mean, about Howard, do you think this was an upgrade in the town? I mean, they value that. I don't know. I'm just curious about that. Do you think it's been very good in two ways, I think. One is that it brings a little money in. We're not by any means saving the town, but it's nice. You know, we come in, we spend money, we make friends. The other way, though, is that in the 30 years that I've been going there, the attitudes in Cross Plains toward Robert E. Howard have changed remarkably. That's nice. And they now embrace him as a native son, rather than just everybody sort of writing him off as Dr. Howard's crazy son. Oh, guy, nice. Então, o que ele disse assim, ó, que de maneira nenhuma eles estão salvando a cidade, porque é óbvio, a pessoa vai para lá, gasta dinheiro e beleza. Mas que a coisa tá mudando, assim, ó, que durante esses 30 anos ele ir para lá, que ele conseguiu observar duas coisas muito legais, né? Primeiro, essa da cidade, a relação da cidade tem mudado. Uma delas é, claro, essa coisa da cidade ser mais movimentada, e a segunda é que a cidade Cross, porque eu perguntei para ele, né, como é que é a relação lá da economia, o que se melhorou, assim. Ele falou que a relação da cidade com o Robert Howard melhorou muito, que eles agora abraçaram o Robert Howard como um filho nativo da cidade, né? E a visão dele, assim, como tipo um tesouro deles, não só o filho maluco do Dr. Howard, né? Que o pai do Robert era neto, ele era o filho doido do Robert Howard. Aliás, desculpa, Tá, pode falar. Não, é o museu lá onde era a casa do Robert Howard, pai, né? A gente conversou também com a Arlene, que ela, né, faz parte do projeto, né, de manutenção do museu, enfim, de resgate do museu. O Rusty até colocou um vídeo, e ela também vai conversar com a gente setembro ou outubro, agora não lembro, depois a gente coloca todo o calendário para falar sobre o museu. Muita coisa legal tem na casa, a máquina do Howard, livros que ele lia, né, que ele conhecia. Pô, para quem é fã, vai ser uma live super legal. Marco, we are going to talk to Arlene, that is the head of the museum, the take cares of the museum of Howard down there. She's going to talk to us here on live too. I mean, September, October. She's going to talk to us too here, because she has lots of
interesting and historical stuff there in the museum. It's great. Yeah. Arlene's wonderful. I love her. Eu comentei aqui outro dia brincando, né, da gente fazer um Howard Days Brasil, e eu acho que a gente deveria apostar nessa ideia, tá? Para quem está nos assistindo aí. Olha o que ele comentou ali, gente, é quase que uma reunião de família, vai, né? Exato, ele falou, reunião de família. Pois é, vai vir, né, uma meia dúzia de pessoas, a 10 pessoas e tal, e vai para discutir sobre Howard. Eu topo, viu, se a gente começar a marcar uma data em um lugar e ir, para mim a gente fechou. A gente, com o tempo, a gente vai chamando uns convidados, alguém vai fazer uma palestra, a gente leva coisas que a gente tem, jogo de tabuleiro, revistas e outras coisas, certo? Acho que isso aí tem chances de movimentar, ser um movimento legal. Tá? Eu sou daqueles caras que sempre aposta no alto, né? No mais alto. Eu já estou sonhando com a gente levar uma excursão da galera do Brasil para Crossplane. Eu sonho alto. Não, vamos devagar. Primeiro vamos fazer excursão aqui dentro. A primeira Howard Days foi basicamente isso. Foi uma excursão de campo, né? Foi uma saída de campo. I would say, Rusty, that the first Howard Days was almost like a field trip, right? Let's take a trip to Cross Plains and see what happens, right? Yeah. We didn't actually. I had been there. My friend and I had been there in 1985 in October, and we didn't know anybody. And all we did was we stopped in front of the Robert E. Howard House, took a couple of pictures. We went to the library, but it was closed, so we didn't meet anybody in town. And then we just kept going. The next spring, I managed to get to the library and it was closed, but the door was open. So I walked in and I met this woman named Joan McCowan, who became a dear friend after a while. But she's the one who organized a lot of activities for us when we came to visit in June. She got permission for us to walk around the outside of the house. The house was still occupied and the owner's wife was sick. So we couldn't go in, but we could walk around the house. They had a big barbecue for us. We went down to Howard Payne University in Brownwood and got to see the books that were in Robert E. Howard's library that they still had there, and actually pick them up and go through them and hold them, and it was fun. So it was a great trip. But yeah, it was a dozen guys in a big van, just a road trip. Então ele falou, né, que quando eles foram em 85 lá, ele foi em outubro, eles chegaram na frente da casa do Howard, bateram umas fotos, foram na biblioteca, mas estava fechada, aí deram uma caminhada lá, não conseguiram encontrar ninguém, beleza. Aí ele foi na primavera seguinte lá, e aí ele encontrou a John McCallum, ele chegou na biblioteca, a biblioteca estava fechada de novo, mas estava com a porta aberta. Ele entrou, encontrou essa mulher lá, John McCallum, que é uma grande amiga que organiza tudo para eles lá, né, ela conseguiu permissão para andar na volta da casa do Howard, que ainda estava ocupada na época. A mulher estava doente, eles fizeram lá um churrasco para ele, organizaram. Então, tipo assim, que a primeira Howard Days foi basicamente dois caras numa van, né, um monte de gente, ou várias pessoas numa van, foi uma road trip, né, para lá, não foi assim uma convenção, uma reunião, foi só uma viagem. Acho que isso aí é um modelo a ser seguido, hein? Tem uma pergunta aqui de apoiador, né? Ele conheceu The Camplin Carter, como era a sua relação com eles? E qual a sua opinião, né, sobre o que eles fizeram com o legado de Howard? Ok, polêmica. Let's do it. Did you get to know the Camp and Lynn Carter? How was your relation with them? And what's your opinion about let's say, their decisions towards Howard's legacy? Well, okay, we can start with, I didn't like their contributions to Howard's legacy particularly, but I met Sprague several times. I had dinner with him and his wife one night at a conference. They were really nice people. Sprague was always very polite in person. Not maybe so much to Patrice Louinet, because Patrice got very argumentative with Sprague right there in person. I argued with Sprague a lot in Rehoboth, in print, about what he had done with Howard's work and with particularly the biography. But
the main issue we had was that he was preventing Robert E. Howard's work itself, just the work of Robert E. Howard, from being published separately. Since Robert E. Howard is now published separately in the Del Reys, I'm okay with pastiches if that's what people want to do. They can write about Conan for all I care, because now I can go to a book and say, that is Robert E. Howard's Conan, that's the original. But so many people got confused back in the old days where, you know, there were all these pastiches and Howard originals all packaged together, and people didn't know. You know, I've even seen online people saying that Rail Sprague de Camp was the creator of Conan. Mm-hmm. Of course, he wasn't. And I had real issues with the way he treated Howard in his biography. I felt like he sort of denigrated Howard. He made him sound like somebody other than what he really was. I'll let you translate that part, and then I'll talk about how to do the next part. All right. Então, o que ele fala? Ele começa falando, eu não gosto do que eles fizeram, do que ele fez com o legado do Howard, com as histórias. Já falou assim, não gosto, não gostei. Mas, que ele já jantou já foi num jantar com o Sprague de Camp, com a mulher dele, e que eles são muito educados, foram muito educados com ele, né? Não tanto com o Patrício, porque o Patrício foi meio argumentativo com ele com relação às coisas que ele fez, mas que o problema, e assim, que ele não tem, o problema principal dele é que ele não tem problema nenhum com as pessoas escreverem pastiche sobre o Conan, o Rush, não tem problema nenhum com isso. O problema que ele viu é que na época lá, antes de sair a coleção do Del Rey, que isso aqui é o Robert Howard, do Conan, do Robert Howard, como era, que as pessoas ficavam confusas, porque estava tudo misturado, tipo, tinha a história do Howard, editada, pastiche do Howard, histórias acabadas, estava tudo muito misturado. E ele chegou, inclusive, a ler em algum momento que o Sprague de Camp tinha criado o Conan, que isso aí gerava uma confusão. Mas que o problema principal dele, né, do Rusty com relação ao The Camp é com relação à biografia do Howard, que ele fez na biografia, que ele fez o Howard soar como algo que ele realmente não era, né, que conversando com as pessoas lá e vendo pelas cartas dele e tudo mais, que esse foi o grande problema, assim, o grande incômodo que o Rusty tem com a contribuição, vamos dizer assim, do Sprague. Ele vai continuar agora, ele vai para a segunda parte agora. Ok? I think I covered your first part of the question. For the biography, Sprague started out as far back as the old Gnome Press back in the early 1950s. He started out saying that Howard was crazy. He was maladjusted to the point of psychosis. Sprague thought that because Howard committed suicide, that meant that he was crazy. He thought that he was very undisciplined as a writer, because Sprague was a professional writer and he always revised and he always thought very carefully about it. And Howard, of course, wrote much more vivid stuff because Howard was telling a story and he was probably telling it out loud while he was typing. Howard was more passionate than Sprague was. Sprague was a very proper man, rarely expressed emotion in public, at least. So they were such different personalities. And Sprague, I think, in a way, the way he approached the biography was to sort of belittle Howard in a way, make it that, oh, he was just this undisciplined, sort of natural writer, but kind of a hack. If you do that, then you're denying this person his natural artistry. Howard was an artist. And, it's like trying to second guess the way Picasso painted. It's just, you got to let the man's work stand for itself. And just because he behaves in ways that you don't, or that you don't understand, I mean, it's very hard for somebody like Sprague to understand why anyone would take his own life. I mean, it's hard for me to understand, frankly.
but I'm sympathetic to it in the sense that I can say, all right, that's a choice he made. Based on his personality, based on his circumstances, I can let him do that. I can say that's okay, because he's a human who made his own choices. Sprague couldn't do that. And if you read, particularly, I've read a lot of the interviews. I won't say all of them because they were very disorganized back then, but I read most of the interviews that Sprague did for Dark Valley Destiny. And in all of them, he keeps pushing the people he's interviewing to say things that he wants them to say. And when you can see it in his wife was even worse. Somebody says something and you think, oh, wow, that needs to be followed up. And she moves on to the next question because that wasn't what she wanted to talk about. They constantly are trying to draw people out that, yeah, he was crazy. Yeah, he was this or that. And so I really felt like the whole modus operandi for the biography was not open-minded. And I also felt like my original reason for getting into all of that in the first place, getting into Howard's biography, was I'd read Howard's stories, and then I read the introductions to the books, and I thought the person that he's talking about could not have written those stories. The stories are too powerful, they're too compelling to have been written by a lunatic or by some, weak mama's boy who killed himself because he couldn't stand thinking about living without his mother. That's not who that's not who could write Conan stories. So I started trying to understand Howard more and read more from people who actually knew him. Getting to interview people who actually knew him was just a big revelation, particularly Novelin, who knew him really well and had almost nothing that she told Sprague actually made it into his biography in terms of Howard's personality. Certainly facts made it in, but she just saw Bob Howard as this big personality. And I thought, you guys have seen the Whole Wide World movie? Yeah. The Vincent D'Onofrio and those scenes where he's doing this, Howard's personality was too big for his own skin. He was always trying to bust out. I think he had so much energy. And he was a very, very, he had a lot of humor. Novelin always emphasized how funny he could be, that his sense of humor was great. He liked people. He really did like being around people. But being an introvert, I know that you can like being around a few people and not like being around a lot of people. So he didn't like parties, but he liked people, 1, 2, 3 at a time, get in a small group. He had a lot of good friends. So a lot of that just ends up missing from DeCamp's biography. And I felt like probably a big part of that was that if you recognize that the man's an artist, and then you take over his work and start changing it or adding to it or saying my stuff belongs in the same book as his, then what you're saying is he wasn't really an artist, and it's okay for me to make money off of his work. And I just don't see it that way. Okay, let's do it. Então, good luck with that. Ask questions if you need to. Don't ask. Vai sofrer um pouco. I got most of it, don't worry. Então, basicamente, quando o DeCamp começou a escrever sobre o Howard, lá na década de 50, no final dos anos 50, mais ou menos, ele botou que o Howard ele era louco na beira da quase um psicótico, por conta de ter se suicidado, né? E ele falava que o Howard era indisciplinado, né? Que ele, diferente do próprio DeCamp, que era um escritor profissional, né? Que o cara ele era que ele escrevia apropriadamente, se comportava apropriadamente, que ele quase não demonstrava emoção e
pelas palavras do Rusty, o Howard, quando ele escrevia com paixão, ele escrevia com, sabe, com emoção. Ele basicamente, enquanto estava digitando, ele era alto, ele falava, ele já está falando as falas em voz alta enquanto ele estava escrevendo as linhas, por causa da força do texto dele. E essa abordagem do De Camp com relação à história da biografia do Howard, de certa maneira diminuía o Robert Howard, né, de alguma maneira negando a artisticidade dele, a veia artística dele, denando o Howard de ser um artista, né, porque tipo, ele compara, o Rusty comparou o Howard como mesmo um Picasso, né, que essa coisa grandiosa, assim, sabe, da arte estar nas coisas, né, dele ser um produto daquilo, né, dele se levar por aquilo, né, não deixar o trabalho falar por si mesmo, nesse quesito, né, e não entender assim que o Howard era um homem que fez escolhas, e essas escolhas não foram as quais o Rusty ele até entende, né, ele tem empatia com relação a isso, tipo, ele entende que o Howard era um homem, que ele era uma pessoa, que ele fez algumas escolhas que levaram ele ao suicídio ali, né, no caso, mas que o De Camp não conseguia enxergar assim, que se ele fez aquilo, ele era um maluco e que não era disciplinado, e isso diminuía muito o Howard, né, e que a razão principal, em que muitas entrevistas que o Rusty leu a respeito, entrevistas que o De Camp fez para a biografia dele, que ele percebia nas entrevistas que as perguntas eram sempre levadas a pessoa dizer ou chegar num ponto em que o Howard era maluco, entendeu? Que eram muito guiadas, né? E que esse não é o modus operandi, né? Não de uma entrevista que ele via, que não podia ser desse jeito, que a entrevista tinha que ser mais open-minded, né? Tinha que ser mais mente aberta, tinha que estar mais receptiva, mas ele guiava muito. E a razão principal para o Rusty ter resolvido escrever uma biografia do Howard, é porque quando ele lia as histórias do Howard, ele lia a introdução das histórias, no qual estava lá o texto do Sprague, ele falava, não é a mesma pessoa. A pessoa que eu estou na introdução não é a mesma pessoa que escreveu essa história, não tem como, né, porque, tipo, chegava no ponto, assim, de um lunático, uma pessoa, como ele falou, que assim, um fracote filhinho da mamãe não poderia ter escrito essa história, que era a maneira, né, a Weak Mama's Boy, né, um fracotinho, filhinho de mamãe, não poderia ter escrito essa história aqui. Então ele tentou entender como é que ele fez isso. E ele conversou muitas vezes, por exemplo, as entrevistas que o De Camp fez com a Novaline, Price Ellis, quase nada de fato do que ela falou, da maneira que ela falou, entrou na biografia do De Camp, da maneira como ela falou. Ele perguntou até, né, se a gente viu o Wild World, que eu não me lembro nunca o nome desse título de cima em português. O Amor Maior do Mundo. O Amor Maior do Mundo, né? E quando o Vincent D'Onofrio faz aquela coisa e se mexe, e descreve o Conan, que era isso, que é uma expressão que eu gosto muito em inglês, né? Que ele era bigger than his skin, que ele era maior que a própria pele, né? Ele não se aguentava em si. Ele gosta, então, da interpretação do Vicente D'Onofrio? Claro, claro, porque o cara vai estar todo, né? E que ele era uma pessoa que, embora ele tenha se suicidado no final, que ele tinha bom humor, que ele gostava de gente, gostava de estar com pessoas, mas não com um monte de pessoas, porque ele era um introvertido, né? Mas ele tinha muitos amigos. E que a função toda, né, todo o problema desse é aquela coisa, ser reconhecido como um artista. E o De Camp tinha esse problema. Então, vamos lá. Se eu posso pegar os livros dele, pegar a obra dele, dar uma diminuída nele, ainda assim fazer dinheiro com isso, por ele tá ok. Por isso que ele não é tão fã, não gosta tanto, tem problemas com a abordagem do Sprague, The Camp, com relação ao Robert Howard. Eu acho que eu consegui falar tudo. Eu queria fazer um ponto. By the way, Russ, do you like Vincent D'Onofrio as Robert E. Howard? Yes. Yes, He's a great actor. I mean, he's one of my favorite actors, Vincent D'Onofrio. And for what I see, for what I saw in the movie, he's great. I mean, I thought he did a very good Robert E. Howard. There were little pieces of the script that I didn't much like. But
but on the whole, they got it. You know, I'm a good friend of Michael Scott Myers, who wrote the script, so I don't want to. But and I've told Michael about the parts that I didn't particularly like when he goes out and starts hacking away at the corn because he's mad at Novelin or something. But I thought that D'Onofrio did a wonderful job just portraying Howard the way Novelin had talked about him. I don't know if you've seen, there's a movie called The Newton Boys that's about a criminal gang that actually operated some around the area near Cross Plains. And Vincent D'Onofrio's in that movie, and when he walks in and starts talking, you think, oh, it's Robert E. Howard. Tem filme chamado The Newton Boys, eu já vi faz muito tempo, que se passa que é um de criminosos que atuou naquela volta, e o Vincent D'Onofrio está nesse filme, quando ele começa a falar, oh meu Deus, é o Robert Howard, e ele falou que ele é amigo do roteirista do filme, né, o cara que escreveu o script do Bárbaro. Bacana. Que tem algumas partes do roteiro que ele não gosta muito, né? Por exemplo, como a hora que ele fica meio de cara com a Novaline, ele vai lá e começa a cortar o Mickey, os ataques dele, isso ele não gosta muito, mas que a interpretação do Vincent D'Onofrio, do Howard, tem muito da maneira como a Novaline escrevia ele. Bacana. Eu queria fazer um apontamento, Ronan, um pouquinho. Espera um pouco, claro. Tá? É assim, ó. Esses dias eu escrevi um texto sobre Decampo, que não é um texto acadêmico, porque eu não faço texto acadêmico no Facebook, é óbvio, né? É um texto baseado num autor, tá? Num autor chamado Martin Javier Lalanda, que é um especialista. E aí eu recebi críticas muito boas, inclusive com textos que eu li, que me ajudaram, mas recebi algumas críticas completamente sem sentido. Tá? Parecia que era um grupo do Decampo e não do Howard, primeiro, né? A segunda, parecia um grupo do Decampo. A segunda coisa, assim, algumas críticas do tipo, completamente sem sentido, como tu não é acadêmico, tu tá, sabe, umas bobagens, assim. Mas, assim, o que eu escrevi nada mais diferente do que muita gente fala, tá? Primeiro, o Decampo, que tem uma contribuição importante para popularizar o Robert Howard, não dá para negar, mas o Decampo nunca negou a importância dele como, entre aspas, colaborador de um morto. Uma pessoa que se diz colaboradora de um morto, ela está fazendo, na minha opinião, e desculpe se eu ofendo alguém, ela está fazendo uma arbitrariedade. Ninguém colabora com o morto. A pessoa morreu. Então, quando a pessoa se diz que é colaboradora, e quando outras pessoas colocam, porque o GURPS fez isso, a Marvel fez isso em algum momento, essa ideia do co-criador. Ainda que me questionaram, quando é que tu ouviu que ele disse que era co-criador? Eu não li nada do Decampo falando que era co-criador, mas ele nunca negou. Ele nunca se negou como o sujeito que fez o Conan ser o que é. Nunca negou. Outro ponto importante é que a biografia dele, em termos historiográficos, é um absurdo. Isso eu falo como historiador. Não se pode pegar uma biografia, pegar as fontes e tentar criar uma narrativa sem a devida validação e criar a ideia que o Robert Howard era louco porque cometeu um suicídio. Pegar a história de uma vida de uma pessoa e definir toda a vida de uma pessoa no suicídio é um absurdo com a vida dessa pessoa. Então, assim, eu fiz um texto que é crítico, logicamente, a essa postura, e não aos pastiches, e nem entro no mérito do editor, porque edição é edição, e é uma outra discussão. Mas o Decampo, ele tem, infelizmente, esse papel da biografia que o Rusty está colocando aqui para nós. Então, eu não escrevi nada mais do que muita gente fala. Infelizmente, é uma construção que muita gente repete. Eu canso de ver textos das pessoas dizendo assim, Howard era filhinho de mamãe, Howard tinha um complexo de Édipo em relação à mãe, ele se matou porque não há base para dizer isso. Não há base. Quando a gente não tem base para dizer algo, não diz. Então, eu acho que o Decampo, nesse ponto da biografia, ele fez mal à imagem do Howard. Deixa eu agora traduzir isso, então, pro Rusty. Então. Depois, Marcos, a rage dele aí. Vamos lá. Rusty, what Marcos has said is that some days ago, he posted on our Facebook page a text talking about Decampo.
It was a non-academic test because he doesn't write academically on Facebook for obvious reasons, right? But the thing turned out that it seemed like the group, it seemed to be a Sprig the Camp group and not a Conan group, because lots of people were starting to criticizing Marco because he was not academic and everything else. And Marco has these issues too, because one of the things that the camp never denied himself of saying that he was a collaborator of Howard. And in Marco's view, to say that you collaborate with a dead person is sometimes not okay, because you're not collaborating, you're just getting his work and doing whatever you want with that. And other thing that he did is that he reduced everything a person is to a moment. I mean, he killed himself. So because he did that, he's crazy, he's lunatic, he has an Oedipus complex towards his mother and such, and that's not okay either. So that's the problem. And some people may not like it, because some people get this biased view on Howard based on those so spread, that's so widespread views that Sprague did, that he was crazy and such. So our group, I can tell you that our community on Facebook and these lives that we do is a way of trying to bring light to these wrong views. Let's say I think I can say wrong views on Howard. Yeah, I mean, we can't. And Howard and Marco, he gets a little bit passionate when he says about that, when he talks about it, because yeah, he gets a little argumentative, let's say, when he does that. I think that it's what he says is true. It seems to me that there is a substantial number of people out there in the world who want to believe that being crazy is what makes a person an artist, in a way, that they want to think that crazy and art go together. I'm married to an artist, and she's only crazy sometimes. So because DeCamp's work was out there so much before anybody else, I mean, he really did. That's one thing that I feel like we have to credit him with, is that he did start collecting information, talking to people. He started the work of a Robert E. Howard biography. I just feel like he was very biased in the way he went about it, because Robert E. Howard's personality and work style didn't meet with Sprague's approval. Ok, então o que ele fala assim, ó, que tem um número bem considerável de pessoas aí fora que associam a pessoa ser um artista com a pessoa ser maluca, né, que a arte e a maluquice andam juntas. Ele fala assim, pô, eu sou casado com uma artista, ela é doida algumas vezes, né, às vezes ela é doida. Mas que não dá para negar, não dá para dar o devido crédito pro DeCamp no intuito de que ele catalogou, de que ele foi atrás, de que ele conversou com pessoas a respeito do Howard e popularizou isso. Sem dúvida. Embora muito enviesado, embora muito parcial nesse sentido. E uma das coisas assim, que ele consegue observar é que a pessoa Howard não cobrir as expectativas dele com relação a isso. Entendeu? Que não eram as expectativas dele, do cara ser maluco, ou do cara ser... Então aí que ele pegou essa coisa mais enviesada, essa coisa mais parcial do Howard. Bom, vamos voltar agora para falar de Howard mesmo, um pouquinho, né? Até para a gente entender melhor esse... Já xingamos o Sprague DeCamp bastante, agora vamos falar de Howard. Eu queria que falasse um pouquinho sobre como que o boom do petróleo no Texas influenciou a escrita do Howard, né? Lá em
como é que fala? Crossplay. Os arredores, né, na década de 1920, 1930, o aumento da violência, como que ele enxergava essa diferença do boom do petróleo e antes do boom do petróleo. Queria que ele pudesse falar como que isso entra na escrita do Howard. Now it's a question, a little bit of history now. Can you tell us about the contest? I mean, how the oil boom during the 20s and 30s, how did this influence Howard's writings? How did this affect? Because when it happened in Texas, there was an increase in population and in criminality in Cross Plains and its surroundings, right? So how did this affect Howard's writings and how in the way he used to see the world? How did this get into his art? Was there an idealization of the old Texas rusticity on his side comparing to what was happening? I mean, the progress coming to the city and stuff like that. Can you tell us something about it? Cross Plains, when Howard, the Howard family moved to Cross Plains when Robert was 13, but he had grown up in other small towns around Texas, and they were sleepy. I mean, Dr. Howard went to towns that were boom towns. I know when they went to Bagwell, there was a lot of lumber being sold, bought and sold then. It was boom in lumber sales because they could sell lumber to Dallas, which was growing and needed lumber to build houses. So there was a boom there. They went to land boom towns, and they went to, and then of course the oil boom hit. And around 1920, 21 in Cross Plains, a little earlier than that in some towns around Cross Plains. What happens is your sleepy little town, maybe, maybe a few hundred people. It's very sleepy, it's very quiet. And all of a sudden, here come all these trucks and they're unloading equipment and they're starting to build stuff and they're putting machinery in people's backyards. When they start pumping the oil, I don't know if you've ever smelled crude oil, but it's got a really pervasive odor. You can smell it for a long way. And the oil field workers are big, sturdy guys. I mean, it's like, think about steel workers and construction workers and so forth. They're very strong men working on these oil rigs, building them, manning them, running machinery. And of course, like men in the construction trades today, they like to have a drink. Well, people in Cross Plains didn't much approve of drinking back then. They look for loose women. They need food. And so you start having all of these services that follow the oil fields, and suddenly there's a couple of thousand people in a town. It's about 3 times or 4 times the size that it was before, and they're not nice people in the sense of they're probably perfectly nice people, but they're not churchgoers, let's say, for the most part. And so that all of a sudden, I've always said that Howard didn't go to civilization. Civilization came to him. Nice. And the civilization that came to him was not the best example of civilization if you want to see it in a positive way. And in fact, he says in one of his letters to Lovecraft something like, I'll say one thing for an oil pretty quickly, that life's a rotten thing. Because suddenly you have crime, suddenly you have people having fights in the streets. One woman who grew up in Cross Plains told me that when she was a little girl, her dad would load them into the car to go down on Saturdays. They had trades days in town. Her dad would put them in the car and let the kids sit on the sidewalk and watch people fight. Nice Saturday program. A nice Saturday. They didn't have television. Yeah. So they had to entertain themselves somehow. So all of that, I think that enters into his
sense of civilization. Plus, he had been, when he was about 13, 14, I can't remember exactly, he had been to New Orleans, to what's called now the French Quarter, was called back then the Old Quarter or the Latin Quarter. And at the time he was there, that was a slum, and it was mostly Italian and other immigrants. And that also, I think, very strongly influenced his views of the decadence of civilization. Shadzar, maybe. Yeah, exactly. Shadows are the wicked. Boa referência. I mean, it's a great thing that he had those oil field workers, because they very strongly influenced his portrayal of Conan and some of his other characters. I think a lot of that entered into it, but the crime that went along with it, and the some of the things that weren't exactly crimes, but were not thought to be done in polite society, if you will. Prostitution and drinking and gambling. He did not, he didn't think civilization had much to offer. But I think the fact that the oil booms came and then they went. There was one in 1921, I believe it was, and then another one in 1925 in Cross Plains. So the first one ended pretty quickly, and they all pack up and they go away, and you get back to a sleepy little town, and then all of a sudden there's another boom. And that probably influenced his belief that civilization rises to a level and then collapses, and then rises again, and then collapses again. Ok. Então, o que ele fala? Que o Robert, ele se mudou para Cross Plains quando ele tinha 13 anos de idade, mais ou menos. Ele já morava em cidades antes, cidades sonolentas, cidades pequenas, né? Quando ele foi para Cross Plains, a cidade tinha algumas centenas de habitantes. Então, né, e eles exportavam, assim, lenha, madeira para outras cidades, para a construção de casas. Daí, de uma hora para outra, começou o boom do óleo, né? E ele fala que, ele até pergunta para a gente, alguma vez já sentiu o cheiro de petróleo cru, que é um cheiro invasivo, é um cheiro muito forte, é um cheiro que se sente assim, a quilômetros de distância, né? E aí, quando, de uma hora para outra, aquela cidadezinha sonolenta, que não tinha muita gente, quando vê, bum, começou a vir uns caminhões com maquinário, com gente para trabalhar, e ele viu aqueles caras grandes, porque a gente, geralmente, o pessoal que trabalha em extração de óleo, trabalhava na época, né? Hoje em dia seriam os caras da construção civil, mas mesmo naquela época o pessoal eram caras muito grandes, caras fortes, né? Que trabalhavam na extração de óleo, e os caras que gostavam de tomar um drink, que gostavam de pegar as mulheres, e começou a coisa toda, a cidade começou a mudar com relação a toda essa gente que veio chegando, né, essa gente diferente, né, e aí a cidade que tinha algumas centenas de habitantes, daqui a pouco para alguns milhares de habitantes, né, para tipo quase 2.000, mais de 2.000 habitantes, né, tipo 3, 4 vezes mais. Eu vi que não eram pessoas legais, assim, não que eles não fossem legais, né? Provavelmente eram pessoas boas, era gente honesta, gente trabalhadora, gente boa, mas eles não eram propriamente coroinhas, né? Churchgoers, gente que ia na igreja no domingo. Verdade. E ele fala que o Robert, né? Que pela maneira como ele vê, que o Robert ele nunca foi a civilização chegou nele. E os exemplos de civilização que chegaram para o Robert não eram exemplos muito bons para dizer que a civilização era uma coisa legal. Porque o crime começou a aumentar, começou a ter prostituição, e uma mulher que ele conheceu lá, fala que quando ela era criança, né, que o pai dela mesmo, que morava ali na cidade, na volta, o pai dela contava para ela quando ela era menina, que eles trabalhavam assim, na rua e tal, descarregando caminhões, e que aí depois que eles faziam as coisas, no sábado à tarde, eles sentavam na beira da calçada para ver as pessoas se cagarem a pau, brigarem. Que programa legal de sábado, né? E ele, que nem televisão. Ele falou assim, tipo, televisão, né, na época. Isso na década de 30. E que uma vez ele foi a New Orleans, que hoje se conhece como o French Quarter, né, a parte francesa, mas que na época era a parte latina, assim, e que tinha italiano, isso, e aí que tinha muito, que era mais ou menos isso, que tinha essa parte assim de prostituição e crime. Eu até brinquei com ele, ele foi Shadzar, né, e ele é Shadzar a perversa. O
né, que influenciou. Então, e é engraçado que ele tá falando, aí é um adendo meu, ele tá falando essas coisas, tu consegue ver direitinho a influência, assim, né, nas histórias do Howard. Então, por isso aí ele começou a ver que a civilização não tinha, na visão do Russ, né, que provavelmente o Howard começou a perceber que a civilização não tinha muito de positivo a oferecer, que mesmo naquela cidade de Cross Plains foram 2 booms do petróleo. Foi um boom em 1921, que deu e depois parou, então que a civilização subir, colapsar, e depois em 29, né, que era uma cidadezinha calma, pacata, boom do petróleo, aí pum, cidadezinha calma, pacata, aí em 29, depois de boom, depois de novo, e que essa questão da civilização não dá pra gente perceber aí, segundo o Rusty, essa coisa, essa percepção do Howard não ser muito positiva, a percepção com relação à civilização do Howard não ser muito positiva com relação a isso. Aliás, o Mark Finn tem uma obra fantástica, o Rusty já mencionou e tal, se conhecem e tal, que a gente quer ver se traz para o Brasil, né, Duda? Nosso sonho, trazer essa obra e traduzir o Blood and Thunder, né, Sangue e Trovão, e o Mark Finn fala muito sobre isso, inclusive a gente convidou ele, e quando puder, né, porque tem uma questão de saúde de família e tal, nesse momento, mas quando puder, ele vai aparecer também para nos agraciar com a sua presença. Marcos said that Mark Finn, in his biography Blood and Thunder, he talks a lot about this view on Howard, the way Howard saw civilization, and we are trying to get Mark Finn. We are in contact with him, but it seems that he has a health issue with his family, so that he couldn't now. But we want to talk to him too here in our group. Mark is definitely worth talking to, and he's much more entertaining than I am. I mean, as I can say, why are you talking about the scenario, let's say, of Cross Plains during that time? I could imagine the influence that was taken on Howard's writing, because you could clearly see all of these elements of sturdy guys having a drink, fighting, crime, prostitution, going to New Orleans. You could clearly see all of that in his writing, and you can make the relation very clear. I mean, I could make that relation very clear. I mean, awesome. Yes, and that's something that I've told people. When I first went to Cross Plains, I thought I thought that the whole countryside around there looked very boring. It was flat. I'm from Tennessee originally, lots of hills, mountains, and it was very green. Cross Plains was very flat, and it was very brown, very small, scrubby trees. And I thought there was nothing there for Howard to work with in terms of writing about exotic locations and stuff. But the more I go back, the more I find places that look, for example, just like you could imagine that if that hill was only a lot bigger, that's a mountain in Afghanistan, and you can see the guys in their turbans and their jazales. Or you can see in this little thicket that, hey, there's a trail there that it's probably a wildlife trail, but it could have been picked sneaking through the forest. And you start seeing things that with his imagination, he did have something there that he could work with. You just needed a good imagination. And that's the same as with the workers that you're saying, you can see that. You can relate what Howard himself actually physically saw to what he wrote about. Yeah, clearly. As you were speaking, I was making all the things all the connections in my mind. I mean, like, damn, he was good. Yeah, he just had this incredible imagination to take it and use it as stuff for stories, and make them vivid stories. Vivid. Então, o que ele falou? Que assim, quando ele foi lá para Cross Plains a primeira vez, que ele achou a cidade bem chata, entediante, porque tipo assim, a parte na volta da cidade tipo é plana, é deserta, é rasteira, e ele vem do Tennessee, que tem montanhas, vales, né, algumas florestas, então assim, ele achou muito chato, mas quanto mais ele começou a voltar a Cross Plains, ele começou a ver, pô,
Se aquele monte ali fosse um pouquinho mais alto, aquilo podia ser uma montanha no Afeganistão, com as pessoas, com os guerreiros, os seus turbantes se escondendo, se esgueirando. Pô, esse trechinho aqui, essa trilhazinha aqui que vai indo ali para o mato, pode ser uma trilha onde os pictos se esgueirariam e tal. Então, tá. perceber que, pô, antes, assim, ele achava difícil o Howard, uma cidade dessa, como é que ele não tinha material nenhum para trabalhar, ele não tinha nada para trabalhar, para imaginar, mas ele pensou um pouco com a imaginação que o Howard tinha, que era uma imaginação fantástica, ele conseguia enxergar essas coisas, ele começou a perceber que, pô, ele tinha material para trabalhar, assim, com a imaginação certa, né, com a imaginação, e eu falei, né, enquanto ele falava, então, por exemplo, essa coisa dos trabalhadores do petróleo, da criminalidade, das coisas acontecendo, ele olhando aquilo, observando aquilo, ele conseguia traduzir aquilo para as histórias dele e criar tudo, né, com essa imaginação fantástica. Me veio essa conversa que a gente teve aqui agora sobre barbárie e civilização, me veio um ponto aqui, olha, que nem está no roteiro, nem tem pergunta nenhuma escrita, e o Duda vai sofrer. Olha, nós temos o Conan o Conan, ele é uma crítica, né, que o Howard coloca em cima da civilização. Ele é o ponto crítico, ele é a voz da crítica, né? Ele está falando ali para o civilizado várias críticas em relação à civilização. Mas o Conan termina rei, né? Ao decorrer da sua história, ele é rei do maior reino, que é o reino da Aquilônia. Existe alguma mensagem do tipo, assim, esse lance do Conan ter virado rei, ainda há uma esperança na civilização, uma civilização com uma moral traga ali pelo Conan, ou o que a gente está vendo é o Conan também sendo corrompido pela civilização e também sendo contornado? Ele já fez algum tipo de leitura desse tipo da obra? Conan he got observation, a curiosity, because as he sees, Conan is like a Howard's criticism towards civilization. Conan makes this criticism towards civilization with all his views on civilization, being a barbarian and having those moral rules that he follows that are very personal. But in the end, he becomes a king of the most powerful civilization of that time. So the question Ronan has, that if you ever had this kind of reading, have you ever observed like that? Can this Conan becoming king be seen as there is hope for civilization with Conan being king and bringing his morals and his barbaric ways to civilization, or Conan was also corrupted by civilization and became in a way civilized? I mean, have you ever had this insight when reading Howard stories? I mean, how do you see that? Stephen Trout and I have both written about how Howard's politics get into his fantasy stories, particularly with Conan. If you look at The Hour of the Dragon, Conan he's a king, but he's always talking about how under him, the taxes of the people were lighter than they had been under the previous king, that they had more freedom than they had had under the previous king. They'd been ground under the heels of the barons, and now they're free. He brings the ideals of his, quote, barbaric society or civil to this more civilized thing. And if you go back to Cole did the same thing. And by this exile rule, Cole just smashes the traditions. He says, no, the heck with that. Conan's a little different, I think, than Cole. Cole smashes the tablets and says, I am the law. Whereas Conan says, no, under me, the laws are going to work for everybody. That, people are going to, be everybody's going to benefit from this. So in a way, I think what he's bringing is that moral compass, that moral code that he has developed over the years, and reforming society, reforming civilization with that code. I think he saw, when you talk about the rising and falling of civilizations,
Howard was a keen student of history, and he read lots and lots of history. And I think what he saw was that the barbarians, when they come into a civilized society to overthrow it, if you will, that they kind of come in and they bring fresh blood. They revitalize it, because societies get to a point where they're not growing anymore, they're not building anymore, they're not creating themselves anymore, and they start to get decadent. And what's this? There's one of his poems where he talks about how your children are going to start getting decadent, and then the barbarians are going to come in and overthrow them. And so I think he saw barbarism as something that would invigorate civilization, and you would start to build something new. And then eventually you're going to get, if you stop building, then people are going to start just getting lazy, and they're going to get decadent. And the next thing you know, they're going to be, I can't recall all of the, basically they're going to become Berlin in the 1930s. All right. They're going to get really decadent, and he told Novel, and there'll be sex on the stage, there'll be everything, all this decadent stuff, because you're not trying to get better anymore. Now you're just sort of content with what you've got, and you start then dabbling with decadence. So barbarism then comes in and makes it more vigorous, and you start building again. But eventually that's going to stop, and that's going to get decadent. New barbarians have to come in. And he even says in one of his letters that his research has been a quest for newer barbarians from age to age. He's always on the lookout for newer barbarians. Nice. Ok, let's do it. Então, ele e o Steven Trout, eles já escreveram a respeito da política dentro do Conan, né? E ele fala mesmo da Hora do Dragão. O que ele fala? Que na Hora do Dragão ele fala assim, que sob o jugo do Conan, as taxas são menores, o povo tem liberdade, as pessoas conseguem fazer as coisas, as pessoas têm uma vida melhor, né? Então ele, de certa maneira, traz esses ideais do barbarismo para dentro da sociedade, tornando ela melhor. Que o Kuhn já havia feito isso antes, né, no By This Axe Rule, né, pelo Machado eu governo. By This Axe Rule. Só que diferente do Kuhn, o Kuhn ele vai lá, ele quebra as tábuas, ele fala, eu sou a lei. E o Conan é um pouco diferente. O Conan, ele fala assim, comigo as leis funcionam. Ele não quebra as leis, ele faz elas funcionarem. Ele faz as leis funcionarem, né? E ele se beneficia dessa bússola moral que ele construiu ao longo do tempo, no caso, para reformar a sociedade na qual ele está governando, né? E sendo um estudante bem assíduo e bem cuidadoso da história, o Howard ele percebeu que os bárbaros, quando chegavam numa civilização, quando eles derrubavam uma civilização, na verdade o que eles estavam fazendo era trazer sangue novo, né, revigorar a civilização. As civilizações chegavam a um certo ponto em que elas estavam decadentes, que elas começavam chegava num ponto em que estava todo mundo satisfeito, todo mundo contente, todo mundo legal, todo mundo feliz, que até tem um poema dele, né, que as crianças começam a ficar decadentes, aí chegava o barbarismo, né, a barbárie, e meio que revigorava, as cidades começavam a crescer de novo. Então, essa coisa, né, tipo, tá todo mundo contente, todo mundo feliz, e o Howard via isso, né, que estava basicamente ficando como Berlim na década de 30. A coisa não produzia mais, não fazia mais, começou a ficar uma decadência. A cidade então via o barbarismo e revigorava isso. E ele fala numa das cartas dele, o Howard, que ele estava sempre numa busca por bárbaros de geração em geração, né? Sempre os novos bárbaros de período em período histórico, né? Porque é uma coisa que é cíclica, porque depois o bárbaro chega, aí a sociedade revigora, aí ela chega uma civilização de novo, decai e vem de novo, então sempre uma coisa cíclica na obra do Howard. Sabe que eu
no meu mestrado, e o livro que eu publiquei aqui no Brasil, que chama Civilização e Barbárie em Conan, nos ciclos de Conan, de Robert Howard, eu não trabalhei tanto a Hora do Dragão nesse aspecto político, inclusive eu vou querer ler o texto do Rust, vai ser legal, vai ser importante. Mas trabalhei no aspecto do Conan lá na Cidadela Escarlate, né? Quando ele também mostra para os reis civilizados como se deve governar. É um primeiro ponto, assim. E outro ponto também, usei um conceito do mundo antigo, que está presente na obra do Políbio, tá? E que é uma leitura do capítulo 6 das Histórias de Políbio, do Aristóteles, né? Dos ciclos das polis gregas, os ciclos dos regimes políticos. A ideia de que um regime político se transforma pela sua corrupção interna no outro que vai se substituindo o outro, etc, etc. E isso gera, no texto do Políbio, ele faz uma crítica, a ideia de que pode acontecer a mesma coisa com a República. No caso, República entendido não como regime político, mas entendido como a polis Roma, uma cidade-estado Roma, que se tornou um império. Então, a ideia da ciclociclose, como diria o Políbio, lendo Aristóteles. Quando uma civilização chega a um momento em que ela não consegue mais resolver os seus problemas internos, acontece uma ruptura e começa um novo ciclo. O Howard introduz a ideia da barbárie como um elemento de renovação da civilização. Então, me parece que essa leitura, né, que tem muito a ver com esse contexto que ele vivia, de ver esse boom do petróleo, ela é uma leitura que está muito presente na obra. Assim. Então, é muito bom ouvir do Rust, porque quando a gente escreve algo e tem uma referência internacional que corrobora aquilo que a gente defendeu, isso me dá uma tranquilidade muito grande. Mas é mais ou menos isso que o Ronan perguntou, acho. Marco was saying that in his master's thesis that became a book called Civilization and Barbarism in Conan by Robert E. Howard, that he deals with the politics in Conan, but not in the Hour of Dragon. He did it using the Scarlet Citadel when Conan tells the kings the way they should rule the things. And he also gets a point from a text from Polybius that he dealing with Aristotle, chapter 6 of his work, when he talks about the cycles in the polis, the Greek polis, that he makes about this, that the polis, it goes up, like it develops, and then it collapses, and then it develops. It's like a cyclosis, I believe that's how you the term. And that he's very happy to see that he did that on his book, and then you have the same, that he could see that you, as one of the biggest Howard scholars in the world, that you have the same, that he made the same point that you have made, and he also wants a lot to read this article of you and Steve Trout now that he's doing that. I think if you, like Howard, you read history. Yes, yeah, he's a historian. And particularly if you pay attention to the rise of civilizations, you see that they end up with a younger, more vigorous, if you will, group. You may call them barbarians, you may call them a different society, but eventually they will come in and they will start moving things in their direction. It's just, they do. I mean, the rising and falling of civilizations is something that Howard saw, not something that he invented. And so, yeah, if you're a student of history, you have to see that in his work. It's so obvious. Então ele tá falando, né, que como estudante de história, né, como alguém que lê história, que isso é uma coisa que está presente, né, que o Robert, ele não só sabia, como ele viu a ascensão e queda assim, de algumas civilizações lá. Então, que isso é muito presente mesmo. E que essa coisa, né, tendo uma visão mais jovem, uma visão mais vigorosa da coisa, né, que os bárbaros chegam e falam e tocam. Alguma pergunta de alguém, Ronan? Tens aí para passar? Eu tenho uma também aqui. Pode passar a sua aí, depois eu vejo aqui, cara.
Tá, tem uma que é do roteiro, tá? Que eu acho uma pergunta assim muito bacana, porque é parte daquela famosa entrevista que o Rust fez com a nova line, Ares Price. É uma boa. Que até o nosso amigo Tarcísio Farias trouxe para o blog dele, traduziu, assim, acho, né, bem bacana. Aproveita, então, siga o assunto, né, nessa coisa da entrevista, né, que ele fez com a nova line, né. E aí o famoso conto, né, Beyond the Black River, né, que, aliás, eu tratei bastante na minha dissertação. Na entrevista, ela diz que o Howard queria falar muito do Texas de outrora, né? Quando ele fez esse conto, né? Daquilo que ele realmente conhecia, né? Ela fala muito isso, sim. Né? O Texas estava muito presente e ele estava, naquele momento, estava muito querendo falar do Texas, e esse conto do Conan é muito... parece muito oeste ali, né? A gente já comentou sobre isso, o próprio Russ já falou sobre isso. Então, a minha pergunta será que, de alguma forma, ele queria criar, ele tinha mesmo aquilo que a nova line, inclusive, já fala na biografia, no relato dela, alguma coisa do proto-épico do Oeste, assim, será que o Howard tinha essa vontade, ele corrobora essa ideia de que o sonho do Howard era criar esse grande épico do Oeste, né, falar talvez dos índios, falar dos comanches, que ele gostava muito, e ali, né, nessa narrativa, além do Rio Negro, ele está fazendo os primeiros movimentos para isso, sim, ou estou viajando? About the interview with Novaline Alice Price regarding Beyond the Black River, which Marco talked about his master thesis, she said that Bob Howard wanted to talk about the old-time Texas, about what he really knew. Do you think he wanted to create kind of an epic, a proto-epic Western in this story about the Comanches, about everything? Do you think it was his intention with Beyond the Black River to use the Hyborian scenario of Conan to make his Western, in this sense, to make a Western there? Do you talk to Novaline about it? What can you say about her answer to that? I mean, well, of course, she said, "Oh yes, that's a Texas story." I've noticed, though, and I'm not the only one who's ever done this, but I've noticed that when Howard started to write, was getting ready to write a new kind of story, something that he hadn't really done much before, first he would, I've talked about this, he would build up this persona. He would start doing things to make himself, for example, a boxer. He would go box with the guys at the Ice House, and he would do, all kinds of stuff to try to build himself up. He promoted some fights. He read all about fights. He knew a lot about boxers. And then he was ready to write some boxing stories. But what's the first boxing story he wrote? It was a weird tale. It was the Tom Molyneux story. And then you see this every time he starts to get into something new. He puts it first into something that he already knows how to do. He knows, I can write a boxing story. So when he starts to write a Western, the first Western that he writes, first humorous Western, Mountain Man, is a boxing story. So I think what he was doing with Beyond the Black River, he knew how to write a Conan story. This story meant a lot to him because he was finally putting it in Texas. But I think it was not the ultimate story of Texas that he wanted to write. It was the one that would open the door for that. It's too bad that he didn't have much longer to live, because I think he would have written a really kick-ass Western or a story of Texas. He even talked with Novelin in her book. I'm sure you've read One Who Walked Alone. He even talks with her in there wants to write about this land, these people who settled in. He wants to write about not only the white settlers, but also the Indians who were in danger of losing their land, and that conflict between them. And that's much of what Howard wrote about. My friend Larry Richter
was the one, I guess, who really made it clear to me that pretty much everything Howard wrote about always took place on some kind of frontier. And it's always a conflict between not just people, but a conflict between civilizations or cultures is going on. So yes, I think Beyond the Black River is a Texas story, and I think he was thrilled because he was finally putting Texas into the weird tales, the Conan tales that he did so well. And I think that's why that's one of his great Conan stories. It's one of the best. But I don't think it was his ultimate word on Texas. I think he would have gone on to write something else. Então, o que ele fala? Que sim, é uma história do Texas. Ponto. Beyond the Black River, né? E é uma coisa engraçada, assim, que o Robert E. Howard, quando ele escreveu, por exemplo, quando ele escreveu uma história, geralmente ele aprendia muito sobre aquela história. Por exemplo, ele escreveu histórias de boxeador. Ele estava escrevendo histórias de boxeador. Então ele começava foi aprender boxe, foi ficar mais forte, foi promover lutas, foi entrar nessa história. Só que a primeira história de boxe que ele escreve é uma história, a weird story, é uma história fantástica, vamos botar assim, né? Uma história que tem um elemento fantástico de boxing. Quando ele foi escrever a primeira história depois de oeste humorístico, é uma história de boxe. Então, quando ele ia entrar num estilo novo, ele colocava aquela história num estilo que ele já conhecia bem. Entendeu? Então, tipo, quando ele foi fazer o Beyond the Black River, ele foi fazer uma história do Texas, só que usando o Conan. Sim. O estilo que ele já dominava. E ele fala que Beyond the Black River não é a história definitiva do Texas que o Howard escreveu, mas ela com certeza abriu as portas para isso. E que foi uma pena que ele teve muito pouco tempo depois dessa história, porque ele ia, nas palavras do Rusty, chutar rabos, né? Seria uma história para arrebentar. Que é a story about Texas, né? Sobre o Texas. Mas que ele falava para Novaline, ele fala inclusive no livro dela, no relato dela. No relato dela, no The Dark... Ele andou sozinho, né? The One Who Walked Alone, isso. Eu lembro em português e inglês, The One Who Walked Alone, que ele queria muito escrever a história do Texas, mas não a história do Texas do homem branco, a história do povo que estava lá, do povo que perdeu as terras, do povo que sofreu, do povo que se ferrou, que estava lá, né, dos nativos. E que, de certa maneira, grande parte das histórias do Howard, elas acontecem sempre na fronteira, geralmente são conflitos entre civilizações, conflitos entre culturas, entre gente, e que ele reiterou no final, né, que Beyond the Black River é sim uma história do Texas, mas não é a história definitiva do Texas que ele escreveria. And by the way, Beyond the Black River also had a kick-ass adaptation by Roy Thomas on Savage Sword of Conan. Né, foi uma adaptação kick-ass aquela, até hoje. Tem uma pergunta do Calvin sobre a Noveline, que olha, como foi conhecê-la e ouvir dela sobre o Howard? Boa pergunta. Quer falar um pouquinho dela, né? Yes. So, that's a question from our audience, Rusty. It's about Noveline Price. How was to get to know her and heard about her and heard from her about Howard? It's a question about her. How was to get to know her in person and then listen from her, her impressions on Howard? I mean, how was that? It was wonderful. She was such a sweetheart. I mean, I say she was a sweetheart. She was a very nice lady. She always treated me very nicely, but we argued. She loved to debate. She was a debate teacher, and I had been a debater in high school. And so, she loved to debate subjects. She loved to, and she really loved talking about Robert E. Howard at this point in her life, particularly, I think, because she felt like I was sympathetic to her point of view and had not bought Sprague's point of view. So she was more than happy to talk at length about Bob Howard. But she was a woman who let you know what was on her mind. She was not going to sugarcoat it or beat around the bush, as we say here. She was going to give it to you straight. And I loved that about her. I thought she was just a terrific lady. Então, ele diz assim, que ela era maravilhosa, assim, que ela era um doce, né, assim, uma sweetheart, que ela era uma querida,
vamos botar bem assim, ela era uma querida, mas que ela era uma pessoa muito argumentativa também, que ela gostava de debater, né? E que eles debateram muito, que ela gostava de deixar o ponto de vista dela, e ela gostava muito de falar sobre, naquele ponto da vida dela, que ela gostava muito de falar sobre Robert E. Howard, porque ela sentia que o Rusty, que ele era muito simpático ao ponto de vista dela sobre o Howard, né? Então eles debatiam muito, mas ela era uma pessoa, além de ser uma pessoa maravilhosa, ela era uma pessoa que não fazia rodeios, que não suavizava as coisas, que ela deixava de saber o que ela pensava, né? E eles conversavam por horas e horas, assim, conversavam durante muito tempo sobre as coisas, e foi maravilhoso, assim, ele falou que foi realmente muito legal conhecer ela, Nova Line. Uma pergunta minha. Was she, I mean, how did she feel about the way her interview got into when that Sprague the Camp biography came out? How did she feel about that? Did she ever talk to you about that? That's why she wanted to write her own book and to work with me on the interview and to do the speech. She wanted to correct the image of Robert E. Howard that Sprague had written. She wanted to make it clear to people that wasn't the Robert E. Howard that she knew. Nice. So yeah, she was very interested in correcting what she thought was a wrong picture of Bob. Eu perguntei para ele se ela conversava, se ela falou para ele como é que ela se sentiu quando saiu o livro, né, a biografia do Howard pelo The Camp, e ele falou que foi por essa razão que ela quis escrever o livro dela e trabalhar com ele, na entrevista com ele, para corrigir visões que haviam saído sobre o Robert Howard, né? Foi o real motivador dela fazer o livro dela foi essa biografia, né, para corrigir essas visões deturpadas, vamos botar assim, do Howard, que saíram no livro do Let me add too that if you think about it, this is a woman, she was, I guess, probably in her 80s when I knew her. She's probably in late 70s, early 80s when I first met her. She's talking in front, her husband is in the room, okay? Wow. Of like 50 or 60 years is in the room, and she's talking about an old boyfriend, telling me how wonderful he was, not because she was in love with him, but because she wanted to correct what she thought was a wrong image of him. So I feel like that is an indication of how strongly she felt about correcting the picture, correcting the record. That she was willing to do this, talk about an old boyfriend in front of her husband, who was really a nice man. He was a wonderful fellow. But she was willing, she wanted to do this so that she could get it right. So, o que o Rusty acabou de falar aqui, então, assim, aqui, por exemplo, que ele tinha, ela era uma mulher, quando ele conheceu ela já estava nos seus estava entre os 70 e os seus 80 anos, né, no final dos 70 anos, entrando nos 80 anos, e ela falava com ele, conversou com ele, e o marido de 50 anos com ela estava do lado dela ali, e ela falando de um ex-namorado, anos atrás, falando o quanto ele era especial para ela e tudo mais, e aí tu via que não porque ela ainda amasse aquele ex-namorado dela lá, que era o Ramos, porque ela queria muito corrigir essa visão, ela realmente queria fazer a verdade vir à tona, né? Falar como é que era, corrigir essa visão. Eu vou traduzir para ele a observação da Bianca, tá? One of our audience, Bianca, here he said that you are very cute, Rusty. He said, oh, Rusty is so cute. That's what he's here. All men are cute. Sabe que Tem uma pergunta de pessoas aqui, olha, perguntando sobre o que ele acha das adaptações. Se acha que tem a possibilidade de um filme da Marvel, e o que ele... Aproveita e já pergunta no geral, quadrinhos e tudo mais. Boa pergunta, sim, tá certo.
In order to prepare for this conversation with you, I watched an interview that you've given to on Howard Days. I believe it was in 2009 or 2011. That was on YouTube. And on that interview, you told people that your first contact with Conan was through comics on high school, I believe, or college, and that your first story, and I think that was very curious. It was The Tower of the Elephant, which was the same story that was the first one that gets Patrice Luné also. That was the first one that getting him into contact with Conan. And getting to this, what's your opinion about the adaptations on Conan? I mean, on comics, on movies, do you like them? You don't like them? You think they could be better? I think they. What's your opinion in general? Do you still follow? Do you still read some of them? I still do. If I like the art, I'll pick it up and look at it. A friend who has a comics shop is collecting the what are they, Ablaze, the English translations of the Glenat Conans, the new ones. He's sending those to me in like every few months so that I can read them all. My favorites are still Roy Thomas. I think Roy did a wonderful job of adaptation, both with the. I actually taught a little class once to some graphic arts students where we showed them The Tower of the Elephant as Roy Thomas and Barry Smith had done it, and then as Roy Thomas and John Buscema had done it, and then as Kurt Busiek and Cary Nord had done it. And you see, I mean, Thomas and Smith had very little room. They had maybe 12, 16 pages or something. And then in Savage Sword of Conan, Buscema has more room to work, and Thomas, so that's a little more expanded. And by the time you get to the Dark Horse Conan, it goes on for several issues. They really pad it out. And we talked about the artistic choices you have to make in order to really get down to a few pages. And I think that Thomas was just a master of that, whoever he worked with. When he ventured off on his own, writing his own stories, I wasn't quite as wild about those, but they were okay. And they were certainly reasonably good comics stories. And then after he left, I got to say, some of those artists or some of those writers weren't very good. they were not conversant with Robert E. Howard's work at all. Movies, not a big fan of the movies. They feel it feels to me like they don't understand the character. They've maybe read some comics, but they haven't actually read Howard, and they don't really understand the character. Conan did not get big and strong by pushing some big wheel around. He got big and strong by trying to fight bears in the wilderness. He had to survive. So I'm not a real big fan of the movies, but I even wrote a positive review about the one in 2011 with Jason Momoa. I thought Jason Momoa was very good Conan, but that movie was a disaster. The story was terrible. But I wrote a positive review of the movie because I said I went in not expecting it to be any good, and it was kind of thrilling. It was, it was entertaining, but you had to look at it and say that's not Conan. It's just a barbarian movie. I think the same about the first movie, the 1980s movie, the Conan the Barbarian. I mean, it's good, it's entertaining, but it's not the Conan, let's say. I mean, it's entertaining, it's nice it's fun to watch. Ele falou que aqui, por exemplo, vamos lá, que sim, se a história tem uma arte boa, né, ele vai muito atrás. Ele tem um amigo dele que tem uma história, uma loja de quadrinhos, e ele manda para ele as coleções da Blaze, as traduções da Blaze para o inglês, da Glenat, né? E ele fala que, disparado, assim, as melhores... Ele é muito fã do Roy Thomas, né? Que foi quem mais conseguiu traduzir
as histórias do Howard para os quadrinhos. E uma vez ele fez, né, quando ele estava dando uma aula para a turma de artes gráficas, ele levou a Torre do Elefante do Thomas com Barry Windsor-Smith, do Thomas com o John Buscema e do Kurt Busiek com Cary Nord. E aí ele conseguiu ver assim que o Roy Thomas e na aula dele, que o Roy Thomas com o Barry Windsor-Smith, eles tinham muito pouco espaço para trabalhar. Foi mal uma edição. Aí quando foi a vez do Roy Thomas com o John Buscema, ele já teve mais espaço na edição, tinha mais páginas, um formato maior, mais espaço na edição. E quando chegou na época do Kurt Busiek, eles tiveram várias edições, então aí a gente consegue perceber as escolhas artísticas que o escritor tem que fazer para conseguir contar a história daquela maneira. Mas que definitivamente Roy Thomas é a pessoa que melhor traduziu, que melhor entendeu o personagem, o Conan, né, na hora de realmente escrever. E quando ele escreveu as histórias dele, elas eram ok, não era um material tão bom, mas quando ele adaptava as histórias originais, que a coisa realmente era boa. E depois as pessoas os outros autores que vieram depois do Roy Thomas escrevendo, que esse aí não tinha um entendimento muito bom de que era o personagem, não, que aí a coisa realmente desandou um pouco. Que ele não gosta muito. Com relação aos filmes, ele não gosta muito porque os filmes, nenhum deles os diretores, né, entenderam o que era o Conan em nenhum dos filmes, né, que o Conan jamais, ele não ficou forte, girando uma roda, né, ou lutando com um urso, que ele simplesmente tinha que sobreviver, ele ficou forte porque ele tinha que sobreviver, e que inclusive ele... em 2011 ele escreveu uma crítica realmente positiva com relação ao filme, porque ele gostou do Jason Momoa como Conan, que ele acha que ele realmente foi um bom Conan, mas o filme era um desastre. Interessante. O filme até era bom, tinha momentos entertaining, né, tinha momentos realmente divertidos, mas que não era um filme do Conan, que o Jason Momoa ele até era um bom Conan, mas que ele estava num filme ruim, um bom Conan num filme ruim, assim, que é o que ele percebe. By the way, Rusty, which adaptation of Tower of the Elephant do you prefer? The Thomas Smith, Thomas Buscema, or Busiek Nord? It's always your first love, right? Thomas Smith. Thomas Smith, eu perguntei para ele qual das adaptações da Torre do Elefante. It was my first dance. É melhor, foi a primeira dança dele, né? Eu vou fazer mais uma pergunta. And from the comics stories, do you have a favorite one? Do you have a favorite saga or a favorite run? I mean, in the comics that you read, oh, this one is my favorite. I mean, if you have to suggest one, you want to like Conan, read this comic here. Would you have what should be your suggestion? I want to read a good Conan comic. What did you say, Rusty? This one. Which one would be? Yeah, I haven't given that a whole lot of thought. But I just give them the Conan #4, the Tower of the Elephant story. I have to say that one of my favorite pieces of art is the Buscema Alcala, the splash page for Black Colossus. Oh yeah, that's Colossus looking at the ruins of what is it, Kushemis or whatever. That is so beautifully rendered. That's powerful. It draws you right in. Yeah. That's the thing I think I love about a lot of like Tower of the Elephant and that particular one. The ones that draw you in, and it's one of the things I love about Howard's work is that usually his first paragraph draws you into the story. It puts you right there. He's not saying, hey, here's what's going to happen in the story. It's like you start out right away, somebody who whacked you on the back of the head or is sneaking up on you in the alley. You're right there in the middle of the action. Ok. Então eu perguntei para ele se ele teria alguma sugestão, alguma história do quadrinho, assim, eu quero ler uma história em quadrinhos boa do Conan. Qual tu sugere? Ele falou, olha, a Torre do Elefante. Ele fala que, né, que é uma história fantástica, né, do Smith, ou mesmo a história do Thomas e do Buscema, né, que é o Black Colossus, tipo aquela splash page no início, que simplesmente pega e te já bota no meio da história, né, que é
que é o que ele gosta nas histórias do Howard, que a gente coloca no meio da história, que a história não começa assim, isso que vai acontecer na história, que alguém dá uma porrada na cabeça, alguém tá se esgueirando para o teu lado e tu já tá no meio da história, né, da ação, que ele gosta muito disso. Seriam essas, assim. Bom, assim, a gente tem várias perguntas ainda para o Rusty para fazer, assim, ficou várias, assim, mas, assim, fechou 2 horas. Infelizmente, a gente tem esse critério de fechar em 2 horas. O Rusty deve estar cansado também, e cansa, né? Porque, apesar da live ter sido muito boa, assim, a gente está muito honrado de conhecer alguém que é tão importante para a divulgação e para veiculação da obra e da figura de Robert E. Howard, que todos nós adoramos. Ter conhecido Nova Line Price, por exemplo, uma coisa fantástica. A gente como fã, a gente está deslumbrado com isso, né? Mas a gente vai ter que terminar e já deixar assim aberto para o Rusty, se puder e quiser, retornar uma outra hora para a gente fazer aquelas perguntas que ainda faltaram no roteiro e continuar uma conversa com a gente. Mas 2 horas realmente é um tempo bastante, né, grande. Né? Então vamos fechar agradecendo, né, o Duda. Sim, e pedindo e esperando que ele volte, né? Rusty, we would still have some questions to ask you, but since we completed 2 hours and we know it's a long time and it gets a little tiresome, let's say, we're going to end here with you in hopes that you come again to visit us here, okay? Delighted to. Okay, it was awesome for us to get to talk to you. You're such a nice person. You're such a nice guy. You're so patient in answering these questions from these 3 Brazilian crazy guys that get to know that get to you, and it's awesome to hear from a guy that get to know Nova Line, that get to know people who knew Howard. I mean, you get like the impressions of people who really talked to him, who really saw him on the street. So it was an honor. It was a pleasure. It was fun. It was awesome talking to you, and we really hope to have you here some other times to have a conversation with you. We hope that it was as pleasurable to you as it was to us, as fun to you as it was. It's been wonderful. I always enjoy talking about Robert E. Howard, and you guys are great. Thank you very much. Boy, it looks like you're doing wonderful work down there too. Yeah, we try. I mean, we try to get people to get to know him and to get to know the stories and publicizing his work and stuff. I mean, we try. Very impressed with your website. Looks great. Nice. Thank you. I know you have questions for me, but I'm going to have to go. So let's do it again. Ok, ele falou assim, vamos fazer de novo uma hora. Vamos lá. Muito bom. Bom, gente, então vamos fechar? Bora. Fechar. Fechar, então. Dia 5 temos mais uma live internacional, viu? Com a gente do Roy Thomas. Quem sabe ele apareça. Obrigado a todos os apoiadores que ajudam isso a acontecer, tá, gente? Valeu, brigadão. Thank you, Rusty. Obrigado para todos.